As maiores guerras nós travamos na nossa própria casa. E ele fez esse salmo na angústia. Sabe, meus irmãos, Davi poderia fazer um salmo de lamúria. Ó, Senhor, por que me deste esse filho? Além de cabeludo, ele faz isso comigo. Sabe que ele tinha o cabelo muito comprido, era muito bonito. E trazia, desgaste. Mas os filhos, como diz a palavra do Senhor, são bênçãos, Senhor. Mas a gente sabe que depois que Davi aceitou conversa, Seba, a espada não sairia da sua casa. E o Senhor, ele vela e zela pela sua palavra. Mas pastora Davi era um homem segundo o coração de Deus e continuou sendo. Porque melhor é estar na mão de Deus do que na mão dos homens. Sabe, meus irmãos, algumas coisas Deus permite acontecer para que nós nos acheguemos à presença dele. A questão de Davi com seu filho Absalão foi uma questão muito séria. Envolveu toda a parentela, envolveu todo o reino, mas Davi clamou ao Senhor. A gente vai ver lá no início do ministério de Davi que Davi aprendeu uma coisa muito importante. Quando ele foi ungido rei, Saul ainda era rei. E quando Saul desobedeceu, o Espírito do Senhor saiu de Saul, se apossou de Davi, e o Senhor mandou um espírito maligno para atormentar Saul, por conta da sua desobediência. Quando nós saímos do propósito, sabe, algumas coisas acontecem. Mas Saul, mesmo saindo do propósito, mesmo sendo atormentado, não reconheceu o senhorio de Deus. Quem sabe como ele acabou. Mas em meio à sua perturbação, Saul foi atrás de Davi. Irmãos, eu não sei como que é isso, mas eu imagino uma pessoa sendo perseguida dia e noite, dormindo com a espada do lado, impedindo para qualquer respiro saber se é o inimigo ou se não é. Isso ia ser difícil, porque Saul estava atrás de matar Davi. Então Davi fugia de Saul, quase fugiu bem tempo. Então, quase mais de 20 anos fugia de Saul. Mas eu vi uma coisa muito interessante essa semana, que Saul era da tribo de Benjamim, que significa lobo. E quando Jacó foi ministrar a bênção sobre os filhos, sobre as 12 tribos, ele disse que Benjamim seria como lobo que saía atrás da sua caça, querendo seu lugar. Sabe, o que o pai e uma mãe profetizam sobre o filho é o que é. E a descendência de Benjamim, que foi Saul, fez exatamente o que Jacó falou. Mas Davi era da tribo de Judá. E o estandarte da tribo de Judá era um leão. Aleluia. E mais tarde sairia da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Sabe, mesmo Saul perseguindo Davi como um lobo. Se você já viu filmes de lobo, sabe que o lobo não deixa para trás. O lobo vai atrás até encontrar. Né? E Davi, fugindo de Saul, Deus não deixou que Saul alcançasse, pois o leão da tribo de Judá já estava o guardando. O Senhor era com ele. Não importa o quanto estão tentando te alcançar, o quanto estão tentando alcançar a mão na sua vida, a mão nas suas finanças, a mão no seu ânimo, o Senhor é poderoso para te guardar. O Senhor é poderoso para me guardar. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então Davi já experimentava a angústia de ser perseguido antes. Então essa questão com o filho dele, ele resolveu levar de outro modo. Já não cabia mais um rei fugir, já não cabia mais um rei se esconder, mas cabia um rei enfrentar os seus problemas diante do Senhor. Não é mais tempo de fugir para cá e fugir para lá. É tempo da gente dobrar nossos joelhos e colocar diante de Deus as afrontas, colocar diante de Deus os problemas sérios, para que Deus possa resolver. Sabe, Davi angustiado, ele disse no versículo 1: ouve-me quando eu clamo, Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza.
Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Davi tinha largueza na angústia. O que é isso, pastora? Davi conseguia lidar com o seu problema de maneira clara. Ele disse que o inimigo quer deixar nossa mente turva, deixar nossos olhos embaçados para que a gente não veja claramente as saídas que Deus nos está dando. Mas eu declaro essa noite que os teus olhos se abrirão, a tua mente se abrirá e você irá ver saídas que o Senhor vai te dar em nome de Jesus. Deus deu largueza a Davi. Davi não andava oprimido por causa da angústia. Davi andava na presença do Senhor. Entenda que há momentos que nós vamos chorar, há momentos que nós vamos estar tristes, mas é melhor estar na presença do Senhor do que qualquer outro lugar. Nós vemos aqui como amáveis são os teus tabernáculos. Sabe, o pardal encontrou casa Andolini para si. Nós encontramos os altares do Senhor. É melhor estar na presença de Deus. Quem está guardado por Deus, o inimigo não alcança. Aleluia. Em Tessalonicenses 2:8 vai dizer assim: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação gloriosa de sua vida. Nada ficará em pé diante do nosso Deus. O perverso irá se revelar, irmãos, para a queda dele. Não se espante se alguma pessoa se revelou má para contigo. O Senhor está cuidando desse negócio. O Senhor está cuidando dessa casa. O Senhor está agindo. Não fica em pé diante dele. A Bíblia vai dizer que com o sopro da sua boca o destruirá. Não fica diante do Senhor nada que é ruim contra a nossa vida. Algumas pessoas vão dizer: fulano está assim porque está com mal olhado. Fulano está assim porque, estão com inveja de você. Querido, sobre a tua vida não vale encantamento. Praga alguma chegará à tua vida, toma posse da palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz para nós. Sabe, toma posse. Aleluia. Aleluia. Davi não murmurou no cerco. E diz, a gente pode falar bem de cerco, de estar cercado sem poder ir e vir, de ter hora para fazer isso ou aquilo, a gente pode falar bem. E Davi não murmurou. Davi foi para a presença do Senhor. No versículo 2 ele diz assim: filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi estava caluniado, cercado, angustiado. Davi estava muita coisa de ruim, mas o Senhor que é bom estava com Davi. Eu não sei como você está, como está a sua situação, mas o Senhor que é bom está contigo. Com uma palavra Ele pode mudar a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa história. Aleluia. No versículo 3 diz assim: também pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor te ouvirá quando clamar a Ele. O tema da pregação: você é querido do Senhor. No hebraico vai dizer sepé, que quer dizer amável. Sabe, na tradução antiga quer dizer que o Senhor separou aquele que é amado, aquele que é privilegiado, aquele a qual Ele ama, a qual Ele guarda. O Senhor nos separa no meio dessa tribulação, irmão. Ele separa. Ele separa o teu ânimo, Ele separa o teu coração, Ele separa a tua vida, Ele separa as tuas finanças, Ele guarda com poder. Pastora, mas o vento está soprando. Mas Ele é o Senhor do vento, nada vai acontecer sem a vontade dEle, sem a permissão dEle. Não acontece. Aleluia, você é querido, você é querida do Senhor. O inimigo tem falado muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas.
Mas uma só nos interessa. Nós somos povo santo, nação santa, povo eleito adquirido do Senhor, sabe, escolhidos para reinar como Senhor. Mas como está a sua postura? Davi não desceu na postura de rei. Não sei que angústia você está passando, mas assim como eu, você precisa continuar na posição que Deus te colocou. Não saia da postura, não saia do posicionamento que Deus te colocou. A angústia vem, mas o Senhor é poderoso para resolver qualquer problema. Ele é Jeová Rafa. Tem um nome na Bíblia que eu amo, que é Jeová Nissi. Quer dizer que o Senhor é a nossa bandeira. Quando o rei arborava a bandeira, quer dizer, já venci, estou vencendo e vencerei. O Senhor já venceu as nossas batalhas. Por isso a Bíblia vai dizer, nós somos mais que vencedores. Já foi. Mas entenda o propósito dessa luta. Você precisa aprender a caminhar com o Senhor na tua angústia. Precisa aprender a caminhar com o Senhor no dia mau. O dia mau vem e vem sobre todos. Mas nós temos o Senhor Jesus. Davi estava num dia mau, a sua família sendo caluniada à torta e à direita. Muita coisa acontecendo na sua casa. Muita gente apontando, muita gente falando. Mas ele sabia em quem confiar. Ele vai dizer no versículo 4, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Davi está dizendo o quê? Que nós temos que ter intimidade com o Senhor para falar aquilo que está no nosso coração. Queridos, eu não sei como você ora, mas eu oro com o Senhor falando aquilo que está no meu coração. Eu falo aquilo que está acontecendo comigo. E para o Senhor ter misericórdia, está difícil demais. Explico para ele aquilo que ele já sabe. Mas eu preciso falar para o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, pedi, dá-se-vos-á. Bater, abrir-se-vos-á. Sabe? É na tua cama, é no teu secreto com Deus que você vai falar aquilo que homem não pode saber. Eu sei que às vezes o coração enche, a mente ferve, e você, eu quero falar, e acaba falando com alguém que não vai resolver. Mas é na intimidade com o Senhor. Sabe? Quando ele diz calai-vos, como é que nós vamos ouvir o Senhor se nós estamos falando o tempo todo? Oração é uma via de mão dupla. A gente ora, espera Deus falar, espera Deus ministrar, espera Deus dar a resposta, espera Deus dar o alívio, espera Deus dar o conforto. Não seja apressado na presença do Senhor, espera Deus falar contigo, aleluia. O versículo 6 diz assim: quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Ele está angustiado, mas ele sabe que o Senhor vai exaltar a luz do rosto dele, mesmo na angústia. Muitos vão dizer, como pode? Isso aconteceu com ela, ela está assim, tá bem? Ué, o que ela está fazendo? Ih, deve ter ganhado a herança aí. Não, o Senhor é o nosso galardão. Ele é o motivo da nossa satisfação. Queridos, satisfação, o verbo satisfazer, quer dizer suprir as necessidades, estar contente com aquilo que se tem. E a satisfação só pode vir do Senhor. Sabe? O ser humano ele foi criado, quando Deus criou Adão no jardim, ele criou uma lacuna que só ele pode preencher. Qual foi essa lacuna, pastor? Quando ele soprou na narina do homem a presença, o fôlego de vida. Só o Senhor pode preencher essa vida que nós levamos. Sabe? Tem um louvor que diz, esse é meu respirar, tua vontade feita em mim. O Senhor é o fôlego da nossa vida, literalmente. Ele deu o fôlego dele para que nós pudéssemos viver. Mas o que acontece com a gente? Você já viu? Você está num curso, aí o professor diz assim, vamos fazer um trabalho aplicado. Você, aluno, não quer perguntar ao professor como é que é, e você vai e faz. Com a esperança que esteja certo.
Daqui a pouco o professor diz, ó, tá faltando isso aqui, encaixa isso aqui, faz isso lá, e assim você vai acertar. Você, mas eu estava certo que o trabalho estava correto. O Senhor espera de nós que nós confiemos nas suas instruções. Davi estava angustiado, ele foi orar. Quem está angustiado não pode se dar o luxo de murmurar. Murmurar quer dizer reclamar 2 vezes. E quem murmura dá bagagem para Satanás entrar e fazer festa, porque ele é pai da murmuração. Ele é pecador e pega desde o início. Então não espere que você se sinta mal quando murmura, porque não é isso que vai acontecer. A sua carne vai se sentir bem. Sabe? Você vai se sentir bem, vai se sentir bem, mas daqui a pouco o Espírito Santo vai dizer por quê. Aleluia! Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo. E que se multiplicar no seu trigo e o seu vinho. A alegria de Davi estava na presença do Senhor. Irmã, nós estamos enfrentando tempos difíceis, não são tempos fáceis, mas o consolo e a alegria do nosso coração vem do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é porque você está angustiado que Deus não vai tocar no teu coração, que Deus não vai tocar na tua mente, que Deus não vai te dar alegria. Pastor, como é que eu posso ter alegria nesse momento da minha vida? A alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Porque precisamos estar fortes com Deus. E como é que eu fico forte com Deus, pastor? Me aproximando do Senhor. Davi podia ir para muitos lugares, mas ele foi para a presença do Senhor. Alguns historiadores vão dizer que essa oração era uma oração vespertina. Vespertina, né? 5 horas para lá, quase anoitecendo. Era uma oração de fim de dia. Eu não sei como é que foi o seu dia, mas o meu foi trabalhoso. E a pessoa, você no final do dia trabalhoso, ainda choveu, você vai orar daqui a pouco junto comigo e vai dizer, Senhor, me ouve na minha angústia quando eu clamo. Olha, não se sinta, sabe, menos coisa porque você está angustiado, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Ele sabe como foi o nosso dia, ele sabe o quanto nós precisamos da mão dele sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Aleluia! No versículo 8 vai dizer assim, em paz me deitarei, porque só tu fazes, só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como é que uma pessoa angustiada vai conseguir dormir em paz? Oh, aleluia! Levanta sua mão assim e fala, eu vou conseguir. Em nome de Jesus, haja paz sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso sono, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre tudo que compete a nós, haja paz. O Senhor é um Deus de paz. E Davi sabia o Deus que estava crendo, ele estava angustiado, mas ele sabia que o Senhor era poderoso para dar o necessário para a vida dele. Alguns estudos vão dizer que quando você dorme pouco, você começa a engordar, você começa a ficar estressado, você começa alguns até cai cabelo. Os seus músculos, eles não têm mais a tonicidade que ele tem quando você começa a dormir pouco. Dormir é importante, irmão. Você que gosta de virar a noite aí, ó, tem que ter um tempo para dormir. Descansar faz parte da criação. Deus descansou no 7º dia. Então, se o sono fugisse de Davi, como é que ele ia reinar sobre aquele povo? A gente sabe que o rei, ele dava conselhos. Deus sabe que você precisa manter a sua casa de pé. Deus sabe que você precisa falar com os seus filhos. Deus sabe que você precisa falar com a sua família. Com aqueles que estão à sua volta. Ele vai te sustentar na hora da angústia. A Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto dormem. Dá o quê, pastora? Dá renovo, dá descanso, dá vitória. Oh, aleluia, dá resposta enquanto você dorme.
dorme. Que Deus é esse? É um Deus lindo. Aos seus amados dá enquanto dormem. A gente anda preocupado com muita coisa, meus irmãos. Com muita coisa. Mas uma só é necessária, estar na presença de Deus. Davi sabia ter paz em meia guerra. Os segredos de Davi descansar e dormir quando está angustiado. Ele tinha confiança em Deus. Salmo vai dizer que se confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe, o monte de Sião, ele está lá. As pessoas viajam para Jerusalém para contemplar o que a Bíblia diz e ficam maravilhados. E o Senhor compara a confiança nele em nossas vidas como isso, como algo que as pessoas vão olhar e ficar maravilhados, porque o Senhor vai fazer grandes coisas quando eu e você confiarmos de todo o coração. Ele vai fazer, mas nós precisamos confiar. Aleluia, Davi tinha alegria em ter a presença de Deus. Davi não temia, o pastor já falou aqui várias vezes, aqueles povos não. Davi temia estar sem a presença de Deus. Nós vemos no seminário jovem que não passe de nós o teu espírito. Davi não queria ficar sem a presença de Deus, porque ficar sem a presença de Deus é ficar sem consolo, é ficar sem lugar macio para deitar. Você sabia que o apóstolo João deitava no peito de Jesus? Por que ele fazia isso? Porque ele reconhecia onde estava o consolo da vida dele. Cada discípulo tinha uma característica, mas o apóstolo João sabia buscar consolo onde tinha. Eu te convido essa noite a buscar consolo no Senhor, a buscar, sabe, descanso nos braços daquele que tem braço forte, para te deixar descansar sem cair. Às vezes a gente quer buscar descanso numa estratégia financeira, quer buscar descanso numa estratégia de lazer, quer buscar descanso em várias coisas, mas só o Senhor dá descanso pleno. Paz. Em meia guerra só o Senhor pode nos dar. Davi tinha largueza em meia tribulação, ele conseguia fazer o que tem que fazer em meia tribulação. Você precisa viver a sua vida de forma abundante. Olha para a pessoa que está perto de você, um pouquinho longe, e fala assim: não pare. Não pare. Você precisa viver a sua vida. Você precisa caminhar dia após dia. Pastora, mas eu estou fraco, eu estou fraca, minha perna está bamba. Um dia depois do outro, o Senhor vai te fortalecer em todos eles. Não quero correr, mas pastora, eu não me transformei, eu quero me transformar. Nós não somos super-heróis para fazer assim, vir a roupa diferente, a gente está de outro jeito, não. É dia após dia. A Bíblia vai dizer que de glória em glória nós seremos transformados. Passe os estágios com Deus. As etapas de cada processo da nossa vida são importantes. Hoje eu tive que entregar um trabalho de vídeo. E o trabalho do vídeo perguntava assim: que etapa da sua vida você considerou muito importante? E ali eu fui lembrando das coisas que me aconteceram na infância, na adolescência, para casar, depois que eu casei, e fui vendo quanto Deus me guardou e me livrou e me sustentou. Sabe, os processos são para ser vividos com Deus. Mas eu não sei se a tua perna está igual a perna de papalégua, querendo correr. Querendo correr. Calma. Fala pro seu irmão aí, calma. Pois não? Devagar com Deus também é pressa. A ansiedade é o mal desse século. A gente quer tudo para ontem, para anteontem. Mas o Senhor Ele quer nos ensinar dia após dia. Sabe? Ver a beleza dos detalhes na nossa vida. Sabe? A beleza dos detalhes na família. Ver a beleza de melhoras. Você já reparou as melhoras na sua família? Você já reparou as melhoras em você? Você já se percebeu?
Nós precisamos viver a vida de Deus. Parar de sobreviver, nós precisamos viver. E viver, passar cada estágio com Deus. Se é o momento de ficar feliz, fique feliz, pule, sorria. Se é o momento de ficar triste, o Senhor vai te consolar, você vai chorar por um momento, daqui a pouco passa. Mas passa com Jesus, não larga a mão dele não. Não larga a mão dele não. Ele sustenta, ele garante. No caminho de Emaús, os discípulos estavam tristes. Estavam ali reclamando, e Jesus entrou na conversa. Eu não sei o que tu anda falando por aí, mas Jesus quer entrar na tua conversa para mudar o rumo do teu caminho. Jesus quer entrar na tua conversa para mudar o rumo da tua história. Jesus quer entrar na tua conversa para mudar o teu pensamento do que tu está falando. Sabe, o Senhor é poderoso para dar consolo na hora da tribulação, na hora do atordoamento. Aqueles discípulos estavam muito tristes porque Jesus tinha morrido. E andando lá no caminho de Emaús no escuro, não perceberam que o Senhor tinha entrado na conversa. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Mas quando Ele entrar, perceba que Ele está dentro. Dá liberdade a Deus para mudar aquilo que tem que mudar. Deixa Ele partir o pão dentro da tua casa. Deixa Ele mudar a mesa do jeito que Ele quer mudar. Deixa Ele colocar para a tua casa aquilo que Ele quer. Deixa Ele dar o alimento para as pessoas da tua casa. Deixa Ele cuidar da tua família como Ele tem que cuidar. Davi experimentou na mão do Senhor um juízo. Mas o juízo que Davi experimentou, ele vai dizer no Salmo: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, comigo Ele estabeleceu uma aliança eterna. O Senhor vai te abençoar independente das situações, porque Ele zela pela palavra dEle. Sabe, irmãos, enfermidade não pode nos desmerecer. Condição financeira não pode nos desmerecer, porque nós somos filhos e filhas do Rei. Nós temos uma herança com o Pai. Aleluia! Todo o bem que Davi tinha, ou viria a ter, resplandecia dele. Sabe, Davi era uma pessoa muito especial. Tudo que ele tinha resplandecia nele. A Bíblia vai dizer que Israel não houve rei como Davi. O rei Josias andou nos caminhos do Senhor. Mas o rei Davi foi segundo o coração de Deus. Porque ser segundo o coração de Deus é saber se arrepender quando Deus fala conosco. Sabe, irmãos? Mesmo angustiado, mesmo triste, mesmo perplexo, que tem coisa que deixa a gente perplexo. Paulo vai dizer: perplexo, mas não abatido, angustiado, mas não derrotado. Confia em quem está do seu lado. Confia no Senhor. O Senhor é Deus poderoso.